Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nossa igreja abraça a nossa irmã Tomires e sua família. Que o Senhor, Ele abrace a todos de uma maneira viva, de uma maneira especial, especialmente neste momento. Nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 21, e vamos ler daqui 2 versículos, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Amém? Foi Jesus que falou isso, viu? Para a gente aprender a não se meter onde a gente não é chamado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. A nossa oração hoje é para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos e que possamos compreender aquilo que o Espírito fala a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, ela é uma chamada para que atentemos para o propósito ou propósitos de Deus em absolutamente tudo. Na vida de um cristão não existe acasos. Tudo tem um propósito previamente definido pelo nosso Deus. E uma coisa que eu tenho percebido nos últimos tempos é a cultura do achismo. Todo mundo acha tudo e mais alguma coisa. Sobretudo quando a dor que o outro está sentindo não dói na nossa carne. Então que a gente aprenda a dar aquela ré bacana diante de certas situações e orar e orar, buscando saídas e direções do Senhor para determinadas situações. Fale o absolutamente necessário. São 2 ouvidos e uma só boca. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Quem fez tinha um propósito. E que nós possamos ter todo cuidado para vigiar apenas uma vida, a nossa própria. Amém? Há 2 coisas aqui no texto, pelo menos 2, que chamam a nossa atenção de uma maneira particular. Primeira delas, a preocupação de Pedro em querer saber do que sucederia a João, não porque realmente estivesse preocupado com ele, mas talvez por pura especulação ou curiosidade. Possivelmente ele esquecera que o Senhor conhece as intenções do nosso coração antes mesmo que a palavra nos chegue à boca. Nós temos primado neste lugar para anunciar o Cristo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, estimular as pessoas a não viverem ou vivenciarem uma religiosidade de aparência. Pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Nós estamos propondo um relacionamento íntimo e estreito com o Deus vivo. Completar a travessia nesta terra, se não tivermos essa consciência desse relacionamento, misericórdia de nós.
A segunda coisa foi a resposta confrontadora dada por Jesus a Pedro, que repercute na vida de todos os curiosos de todas as épocas. Jesus só faltou dizer: não é da sua conta, fique na sua. Agora adivinha com quem eu aprendi minhas respostas. E aí isso nos leva a meditarmos um pouco sobre algumas considerações em relação a esse texto. Em primeiro lugar, eu particularmente gosto da resposta dada pelo Senhor Jesus a Pedro em relação a João. E eu repito, é interessante ler todo o capítulo para uma melhor compreensão da questão. O texto todo mostra a terceira aparição de Jesus aos discípulos depois de ressuscitado. Logo em seguida da pescaria que os discípulos apanharam 153 grandes peixes, número simbólico que representava a totalidade das nações conhecidas na época, dizem os teólogos. Aquela pescaria apontava para o fato da necessidade de pescarmos os que são do Senhor em todas as épocas. E muitas vezes não é o que dizemos que impressiona as pessoas, mas o que fazemos. Nossas ações são mais audíveis do que as nossas palavras. Em segundo lugar, Pedro é interrogado pelo Senhor. Ele liderava o colegiado apostólico e o Senhor o confronta para saber se verdadeiramente ele o amava. O diálogo é cheio de significado. Inclusive Jesus, depois de mencionar de maneira cifrada o gênero de morte com o qual ele glorificaria o Senhor, acrescenta: segue-me. Quando Pedro se volta, percebe que João os estava seguindo. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. É este o ponto de partida para a nossa meditação de hoje. Como somos todos parecidos com Pedro. E eu queria propor a vocês um propósito. Fale o mínimo, como eu disse no início da nossa mensagem. Ouça, ouça, ouça. Isso vale para todos os relacionamentos. Entre cônjuges, entre pais e filhos, entre amigos, entre irmãos da igreja. Cuidado com o achismo fora do ponto. Não tem nada pior do que você dar uma opinião que não foi pedida. Jesus só faltou dizer a Pedro: fique na sua. É da sua conta. Porque Jesus era educado. Se fosse eu, tinha dito. E aí a gente vai para o terceiro ponto da nossa mensagem, da nossa brevíssima mensagem de hoje. O Senhor não nos comissionou para sermos fiscais ou auditores da vida ou ministério dos irmãos. O Senhor deseja que façamos sim a nossa parte, que cuidemos do que nos foi confiado. Não é da nossa conta se os outros fazem bem ou mal. Todos indistintamente daremos contas de nós mesmos a Deus. E isso deveria fazer com que estremecêssemos nas bases. Se você precisa dar pitaco ou dar opinião na vida de uma pessoa, entre no seu quarto, feche a porta, abra o seu armário onde tem um espelho e você vai encontrar a pessoa para a qual você precisa dar sua opinião. Muitas vezes há muitos que
tem um tempo de igreja, que eu chamo de igrejismo árido, mas que a palavra muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Essa semana eu tive a oportunidade de atender várias pessoas online, porque eu ainda não estou atendendo muita gente pessoalmente. Mas tinha momentos que dava vontade de parar e chorar. Eu nunca vi tanta doidice no meio daqueles que se dizem cristãos. Há uma mistura tão grande que ninguém quer estudar a palavra. As pessoas leem a palavra como se fosse um horóscopo. E sabe de uma história de: eu vou orar para Deus me revelar. Pá! Abre a palavra. Era bom que encontrasse aquele texto e foi Judas e enforcou-se. E a pessoa saísse dali e fosse se enforcar. Que era melhor do que estar dizendo tanta besteira por aí afora. E ainda tem a audácia de dizer que foi o Espírito de Deus. Ainda difama o Espírito de Deus. Que não tem pecado maior do que a blasfêmia contra o Espírito Santo. E não é chamar o Espírito Santo de feio, não. É botar na boca do Espírito Santo palavras que estão nos porões da nossa carnalidade e dizer que foi ele que disse. Não foi. E eu disse à irmã, olha, tudo isso que você está me trazendo, eu vou fazer uma oração só. Senhor, abre os olhos da tua filha, que os olhos dela vejam. Fiz essa oração em nome de Jesus e disse amém. E ela ficou gaguejando para não dizer amém. Eu digo, diga amém. E ela ficou espantada olhando para mim. Porque é isso, minha gente. Isso aqui não é brincadeira, não. O que a gente está fazendo aqui hoje, no domingo de tarde, ouvindo a palavra de Deus, não é uma mera explanação para você cumprir uma agenda espiritual. Não. Há um encontro marcado, houve um encontro marcado do Espírito de Deus com cada um de nós. E a palavra, a primeira pessoa que a palavra precisa cortar sou eu. Do contrário, eu seria uma grande farsa como mensageira da palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre ao nosso espírito, que o Senhor nos deixe trabalhar pelo Espírito de Deus, cada situação enfrentada por nós, enfermidades, perdas, partidas, são tantas coisas, tudo faz parte da estranha e eficaz didática de Deus. Não há acasos, repito, na estranha pedagogia de Deus. Ah, mas aconteceu isso, foi por acaso. Não foi. Deus tinha um propósito. Se deixem ministrar. Que cada situação enfrentada seja aquele sermão do céu, que o Senhor fez tudo para chamar a sua atenção de uma outra maneira, mas você não prestou atenção. Mas o Senhor não abre mão de nenhum de nós. Há um carimbo do céu. Este é meu. A escolha já foi consumada. Não é meu, não. Eu estou fora. É do Senhor. Que o Senhor fale com cada um de nós no dia de hoje, de uma maneira viva e especial. O Senhor deseja que façamos a nossa parte, que cuidemos do que nos foi confiado. E eu repito, não é da nossa conta se os outros fazem bem ou mal. Todos indistintamente, num momento ou no outro, daremos contas de nós mesmos a Deus. Naqueles dias, a partir do que fora dito por Jesus e presenciado, escuta isso aqui, e presenciado apenas por Pedro e João, surgiu o boato de que João não morreria. Jesus não disse isso em
nenhum momento. Assim imaginamos que um dos dois espalhou a fofoca. Quantas vezes vemos isso acontecer em nosso meio, em nosso tempo, sobretudo agora com essa coisa de inteligência artificial, as pessoas vão inventar novidade de todo tipo. Nunca foi tão imperioso que usemos da sabedoria do alto. Busquemos essa sabedoria do alto. Senhor, isso veio verdadeiramente da tua boca. Fala comigo de um modo... O Senhor não está intrigado com nenhum de nós. Não está de mal com nenhum de nós. Então aquilo que está sendo dito hoje, vá para casa, abra o texto, abra novamente no Evangelho de João, leia todo o Evangelho de João, mas especialmente o capítulo 21. E se deixe ministrar pelo Espírito de Deus de uma forma viva, em nome de Jesus. Quantas palavras mal interpretadas têm se tornado voz corrente, especialmente no meio daqueles que se dizem cristãos. O que é que essa brevíssima mensagem nos deixa como lições? Eu queria separar pelo menos 3 lições do texto. Primeira, deveríamos prestar mais atenção ao desempenho espiritual de uma vida, a nossa própria. Vivemos em um tempo de grandes escândalos nos meios eclesiásticos. O apóstolo Paulo aconselha: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Em segundo lugar, a minha mãe costumava usar uma advertência muito comum aos antigos, que dizia assim: cuidado na vida, não na dos outros, na sua própria. A cada um de nós foi dado uma tarefa: cuidar da própria vida. E por último, o que fora dito a Pedro por Jesus também serve para nós. Diz o Senhor a cada um de nós: o que me importa o outro? Siga-me você. O outro, na perspectiva do que está fazendo de certo ou errado, é assunto de Deus, não nosso. Que o Senhor, Ele aplique essa pequena porção da palavra trazida no dia de hoje aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Peço a vocês que, aí onde estão, curvem suas cabeças, para que possamos nos preparar para receber os elementos da ceia do Senhor.